Bom, então Beleza. lá, estamos aqui com o Lucas, ele é egresso do PPGEB, defendeu a dissertação dele no programa, mas ele criou uma empresa junto com os parceiros dele, né? Nós assistimos uma palestra agora há pouco de um produto que tinha hardware e tudo, mas no teu caso é uma plataforma, né? É um serviço, né? Então a ideia aqui, se você puder passar uma ideia geral para o pessoal de como é que é montar empresa, serviço, cliente, financiamento, tudo pode ficar bem livre para falar o que você acha interessante, o que é esse desenvolvimento de um serviço na área de saúde e de engenharia biomédica. Então. Legal, legal. Bom, deixa eu me apresentar rapidinho, né? Então, minha formação inicial é engenharia de computação, me formei em engenharia de computação ali na UEPG, aqui do ladinho de Curitiba. Fiz o mestrado na UTF, aí no PPGEB, e a minha pesquisa ali que foi feita ali durante o meu mestrado foi em inteligência artificial em processamento de imagem. E, assim, a empresa ela acabou meio que se cruzando, tanto eu e o Guilhermino, a gente tem a mesma formação parecida, ele ainda falta apresentar a dissertação dele ali, mas basicamente a gente no próprio TCC, a gente acabou gostando da área de saúde, caiu na área de saúde, e aí dentro do mestrado ali, a gente conversando com bastante gente, a gente conheceu o Dr. Fernando ali, que é nosso sócio também, e a gente entendeu alguns problemas da área da saúde. Né? Então, vou trazer aqui o apanhado para vocês aqui e ilustrar mais ou menos como que é o ELB, como que ela funciona e quais foram os passos. Né? Então, beleza. Ilustrar qual que é o cenário inicial, tá? Hoje, uma pesquisa ali realizada pela Cato apontou ali, a pergunta básica foi qual o benefício que a tua empresa oferece que você mais valoriza, e 74% dos profissionais indicaram o plano de saúde como o melhor benefício que a empresa pode oferecer. E olhando historicamente, né, esse mesmo benefício ele tem um histórico de reajuste de 19% ao ano. O que isso significa? Significa que, fazendo uma conta bem arredondada ali, em 5 anos, a empresa vai estar pagando o dobro de mensalidade ali do plano de saúde daquele funcionário. E hoje, no Brasil, já é o segundo maior gasto das empresas o plano de saúde. Então, hoje já tem uma equivalência ali de 15% da folha de pagamento em plano de saúde. Então, o cenário os colaboradores gostam de ter plano de saúde, eles valorizam, inclusive é motivo de decisão entre empresa A e B, às vezes a pessoa prefere ir para a empresa que está oferecendo plano de saúde, porém, esse custo está explodindo por diversos motivos, envelhecimento populacional, as pessoas estão menos saudáveis, ficando cada vez mais doentes, então acaba tendo custo, estão entrando novas tecnologias que são mais custosas também, e beleza, a gente tem esse alto custo de benefício de saúde, os processos são extremamente manuais ali para quem quer fazer essa gestão ali, e existe uma dispersão desses dados de saúde. Então, tem dado lá no plano de saúde, tem exame laboratorial, tem atestado, tem plano de medicamento, tem consulta, e esses dados hoje, eles não se conversam. Então, a UOB vem justamente para isso. A gente faz essa integração de dados de saúde, aplica gestão de saúde populacional em cima deles para lá no final reduzir esse custo. Né? Então, a gente pega diversas fontes de dados para ter insumo para tomadas de decisão em gestão de saúde e gestão administrativa. Né? Então, alguns indicadores que a gente tira. Né? Indicadores de saúde. Então, por exemplo, vou dar um exemplo que ele é bem simples de entender. Existe uma conta ali de rastreamento de câncer. Então, eu sei que é mais barato eu pegar pessoas lá, o câncer de mama, pegar mulheres de tal idade a tal idade, eu vejo quem realizou esse exame, eu vejo quem falta realizar, é mais barato eu pagar
para todo mundo fazer esse rastreamento do que uma pessoa desenvolver câncer. Por quê? Câncer é um exemplo que é muito custoso. Por exemplo, uma sessão de quimioterapia, uma ampola é R$ 20.000. E provavelmente vocês conhecem alguém que já fez quimioterapia e são dezenas e dezenas de sessões. Então, uma pessoa que tem um estado de câncer avançado vai gerar ali muito custo nesse plano de saúde. Então, é melhor que eu pague, por exemplo, um rastreamento, e aí isso é um indicador de saúde, por exemplo. A gente consegue trazer, você tem só 20% da população que deveria fazer esse rastreamento, fez. Então, vamos fazer uma campanha para conseguir reduzir esse custo. Indicador financeiro. Então, indicador financeiro, basicamente, de exemplo, a gente começa a ver, por exemplo, a empresa está pagando um plano de saúde de abrangência nacional, mas os colaboradores só usam no estado. Então, por que a gente não pode fazer uma redução só para o estado? Então, predição de risco. Então, a gente sabe que existem pontos de inflexão. Para vocês terem noção ali, dentro de custo de plano de saúde, uma pessoa crônica, ela custa em torno de 6 vezes mais que uma pessoa saudável. Então, o ideal é que você pegue pontos de inflexão. Então, pessoas que ainda não são crônicas, mas você consiga, por exemplo, colocar um programa de incentivo ali dentro da empresa, enfim, atividade física, alimentação, etc. E ali trazer recomendações médicas para essa empresa. Então, por exemplo, uma empresa de indústria, eu vejo que está tendo muita cirurgia de cotovelo. Provavelmente tem algum processo dentro daquela indústria que está gerando essas várias cirurgias de cotovelo, e aí a gente vai trazer para essa empresa, teu problema é esse e você precisa tomar uma atitude ali. No caso ali, entraria em ergonomia, por exemplo, para reduzir esse custo de cirurgias, por exemplo. Beleza? A gente foi investido por algumas empresas ali ao longo do caminho, então, nosso primeiro investidor foi a Ace, a gente pegou esse investimento em 2017 ali, então a gente ainda estava no mestrado ali, e foi realmente quem incubou a gente, quem investiu na gente, quem ensinou a gente. Então, a gente não sabia vender, a gente não sabia fazer produto, e foi super importante para a gente ter eles junto ali, né? E aí depois a gente acabou tendo outras rodadas ali da Bossa Nova, do Google for Startups, da Cotidiano, da Let's Bio, e também a gente venceu ali um edital do Ministério da Ciência e Tecnologia em inovação de IA na área da saúde, né? Então, para detectar essas doenças crônicas que eu comentei ali com vocês. Beleza, a gente hoje tem mais de 100 integrações entre operadoras, software ocupacional, software de ponto, aplicativo de saúde, programa de saúde, que é justamente da onde a gente vai nutrindo esses dados. Então, a gente tenta fechar o ciclo ali, né? Claro que nem sempre a gente consegue, mas a gente conseguir provar que teve retorno. Então, pegar uma população de diabéticos dentro de uma empresa, eu colocar ali, por exemplo, eles num programa, então eu consigo acompanhar eles via os apps ali de saúde, e depois eu consegui olhar se realmente está tendo uma tendência de redução de custo ou não, né? Claro que eu falando de custo parece bem malvado, etc., mas a pessoa também tem o benefício da saúde dela ali, né? Mas eu digo mais porque o ponto de vista sempre é o da empresa, né? Beleza, como que começou, tá? Basicamente, eu, o Guilhermino e o Fernando ali, quem trouxe para a gente esse problema foi o Fernando. Ele, enfim, ele é médico ali faz um bom tempo já. Ele vive esse meio de plano de saúde e para a gente ele trouxe algumas coisas, que a população está envelhecendo. Com o envelhecimento da população é natural que tenha mais doença crônica. E ele trouxe números para a gente. Então, por exemplo, a tendência é que até 2030, nos Estados Unidos, por exemplo, tenha 40% da população diabética, alguma coisa assim, posso estar não tão preciso assim. Então, são números que realmente assustam, assim, então, e aí, da onde que a gente começou, tá? Basicamente, quando a gente entrou na ACE, eles mostraram esse gráfico aqui pra gente, que é basicamente por que empresas morrem. Então, 42% é no market need, então, basicamente a solução que tu fez ali não serve para o mercado.
E aí entram as outras ali, que normalmente a gente pensa, né, que ficou sem dinheiro, não tem um time bom, enfim, precificação, outros... Ou seja, o principal é o cliente quer comprar o que você está fazendo. Então, enfim, esse problema todo, envelhecimento, maus hábitos, doenças, enfim, esse custo de saúde, o que a gente fez lá em 2017? A gente pegou esse problema e foi conversar com quem possivelmente sofre desse problema. Então, a gente foi conversar com empresa, operadora de saúde e empresa de saúde ocupacional para entender, né? Então, basicamente, antes da gente fazer todo o produto, a gente parou e foi fazer bastante entrevista com o pessoal para entender se realmente isso cabia, né? E, né, lá na primeira pesquisa, a gente conversou com 23 empresas, 8 operadoras de saúde e 18 empresas de saúde ocupacional. Lá no começo, a gente pensava em fazer um aplicativo de incentivo de saúde, né? Então, muito que é Strava hoje, etc. Então, a gente foi com esse viés para lá, né? E o que a gente aprendeu naquela época, né? Empresa de saúde ocupacional, eles trabalham com todo porte de empresa, eles fazem admissional, demissional. Em grandes empresas, eles fazem exames anuais, porém, o que frustrou um pouco a gente, é que o foco dele não saúde. Então, o exame anual que ele ia fazer para ver se as pessoas estavam bem ou não era basicamente porque estava lá na lei, então ele tinha que cumprir. Mesma coisa para o admissional e demissional. Apenas uma das 18 empresas ali que a gente conversou fazia esse acompanhamento. Então, beleza, faz o acompanhamento de saúde, uma só, e ainda esse um é por lei. Então, cara, essa empresa de saúde ocupacional, a única é quase uma empresa de advocacia e não uma empresa de saúde. O que eles estão fazendo é defender a empresa para que ela siga certinho na lei em relação à saúde. Então, a gente entendeu que empresa de saúde ocupacional não tem nada a ver, eles não sentem a dor de gestionar a saúde, né? A gente veio conversar com as empresas e o que a gente aprendeu com as empresas ali. A gente descobriu ali que, claro, existe um viés do perfil de empresa que a gente foi, né? Mas 20% ali calculavam já o impacto financeiro de baixa produtividade, faziam exames periódicos, ao menos uma vez ao ano. Eles já utilizavam software para gerir indicador de saúde, então 40%. Empresas com menos de 200 funcionários não ofereciam um programa de prevenção. Então, e aí depois a gente descobriu por quê. Basicamente, as operadoras, antes de 200 funcionários, elas fazem um pool de risco. Então, se ele tiver muito gasto, esse pool vai ser dividido entre todas as empresas que estão naquele pool. E as empresas que têm mais de 200 funcionários, elas têm que arcar com o custo. Então, depois de muito tempo, a gente descobriu o porquê. E, basicamente, se ele está tendo que pagar total a conta, ele não está dividindo com ninguém, ele tem interesse, né? Então, a gente descobriu que, realmente, essas empresas com mais de 200, eles têm esse interesse em reduzir esse custo, fazer acompanhamento de saúde, e as empresas com menos de 200, eles não mediam, enfim, a quantidade de sinistro, que é basicamente gasto, né? E 40% dos gestores que a gente conversou ali, eles gostariam de uma forma melhor para, enfim, conscientizar para bons hábitos, etc. Né? Aí aqui eu vou trazer um viés que a gente tinha na época, que a gente cometeu um erro na época, que foi vender para o RH. A nossa dedução lógica da época era: o RH é que cuida das pessoas na empresa e ele vai querer cuidar das pessoas. Só que, no fundo, essa metrificação toda de saúde, de gestão de saúde, ela é para reduzir custo da empresa. E o RH, ele não está interessado em reduzir o custo da empresa. Ele está interessado em engajar, atrair e reter talentos. Então, a gente quebrou a cara naquela época, porque a gente saiu vender para vários RHs e vários disseram não para a gente, porque a gente foi vender errado. Depois a gente descobriu que tinha que vender para o diretor de finanças, que esse cara entendia do que a gente estava falando. Beleza, operadoras de saúde, então a gente foi conversar com as Unimedes, com a Mil, Sul América, GIAP, várias operadoras, e a gente descobriu que eles mediam já estatisticamente enfim, o impacto econômico, eles já têm um fluxo ali de paciente crônico demandar mais exames na entrada do plano de saúde,
As operadoras já têm um departamento de prevenção, apesar de ser muito rudimentar, isso desde 2017 que a gente fez a pesquisa até hoje. 75% delas usam um sistema de gestão externa. Então, um dos medos na hora da gente vender para a operadora é que tem muita empresa grande que gosta de fazer tudo dentro de casa. Então, eles preferem contratar desenvolvedor e fazer dentro de casa. Então, a gente quis fazer essas perguntas de se eles realmente consumiam sistema externo, e nenhuma operadora ali tem ou teve um programa de benefício para pessoas boas. Essa era uma outra tese que a gente tinha, que basicamente nos Estados Unidos a gente tem a Oscar Health, que dá desconto no teu plano de saúde se você está frequentando a academia, mantendo indicadores de LDL, HDL bons. Então, eles vão dando descontos no teu plano de saúde. Isso, juridicamente, no Brasil é totalmente inviável. Depois a gente acabou descobrindo ali. E os principais problemas que eles relataram para a gente ali era concorrência de opção de baixo custo, qualidade duvidosa e manter a uniformidade de atendimento, né? E de desafio ali, eles colocavam ali que era preciso inovar e otimizar processo, e manter a uniformidade de atendimento, porque realmente para a operadora é um problema isso, porque acaba que eles têm uma rede grande de fornecedores e às vezes um fornecedor ruim queima o plano, então é um medo deles ali mesmo. Beleza. De resumo, no momento, a gente entendeu que empresas de saúde ocupacional, se a gente fosse vender, a margem seria baixa, porque esse cara está só interessado em cumprir a lei, então ele não vai querer me pagar bem, ele só ia me remunerar para deixar bonito o papel dele, talvez. Empresa de saúde ocupacional é uma commodity. Em que sentido que ela é uma commodity? As empresas de saúde ocupacional entre si brigam por preço. Não existe eu vou em tal saúde ocupacional porque lá tem tal diferencial. Basicamente, as empresas direcionam aonde é mais barato. E eles não têm dinheiro para investir num processo de melhoria de saúde e gestão de pessoas ali, né? As empresas, aqui entra de volta aquilo que eu falei. O RH estava focado em gastar dinheiro para engajar pessoas, e o RH não media risco, então a gente acreditava ser um oceano vermelho. Isso hoje se provou o contrário. Eu estou trazendo já para contextualização histórica. E a operadora, para a gente, inicialmente, pareceu o melhor caminho. Então, já mediu o impacto com o departamento, com sensibilidade, procurava parceria porque eles não conseguiam fazer internamente. O foco, uma operadora ganha dinheiro com eficiência, então você paga R$100 de mensalidade e gasta 60 em exames, etc. A margem deles está nesse 40 aqui. Claro, vai ter um percentual de operação, mas eles precisam de eficiência para ganhar dinheiro, basicamente. Então, basicamente, naquela hora a gente falou, beleza, tem dois possíveis que aqui, desse que a gente olhou, podem dar certo. Então, a gente foi vender para essa galera, para a empresa e operadora. E a gente acabou descobrindo algumas coisas. Beleza. Pessoal de RH foi uma bomba total. Eles não entendiam, eles não tinham interesse, e eles, em algum momento, chegou um volume, eles começaram a direcionar a gente para financeiro. E aí começou a andar um pouco as coisas. Operadora, eles entendem o problema, eles têm essa demanda, mas o ciclo de vendas com eles é muito longo. Então, a gente, com as operadoras que a gente fechou, era de 12 a 16 meses. Para uma empresa que está começando, você não pode esperar 12 meses para emitir um boleto. Então, a gente basicamente focou em empresa, porque a operadora ele tem uma hierarquia muito bem definida. Então, eu ia lá conversar com um médico de prevenção de sinistro, eu convencia ele. Aí ele me colocava com o gerente dele para eu convencer o gerente dele. Daí eu convenci o gerente dele, aí a gente entrava numa reunião com os diretores, tinha que convencer os diretores. Convencendo os diretores, a gente tinha que esperar normalmente setembro, que é o mês de compras das operadoras. Então, a gente não podia ficar esperando isso. Então, a gente acabou indo para RH, e o RH direcionou a gente para o financeiro, e o que aconteceu com o financeiro? Ele direcionou a gente para um personagem que a gente não conhecia, que é o corretor de plano de saúde, na época.
E o corretor de plano de saúde hoje é o nosso principal cliente, né? Então, a gente acaba vendendo para o corretor de saúde que oferece essa gestão para os clientes deles, né? Dúvidas? Eu fui metralhando ali, falei rápido pra caramba. Alguém tem dúvida? Oi, Lucas, boa tarde. Boa tarde. Me conta, essa tua plataforma Wellbe, vocês definem parâmetros para atender cada corretor ou vocês fazem uma coisa assim generalista e faz somente a parte da programação e entrega a plataforma, a solução pro cliente final? Legal, acho que eu vou abrir aqui a demonstração, mas basicamente o que a gente faz? A gente tem uma lista de indicadores, tem mais de 300 indicadores ali que, por padrão, já são feitos, né? E aí a gente acabou fazendo ali conforme demanda dos clientes mesmo, né? Então, tem alguns ali, até como eu citei, por exemplo, screening, que é o rastreamento de câncer, tem alguns aqui, deixa eu carregar aqui. Beleza. Então, aqui já mostrando já pelo menu, né? Então, tem sinistralidade. Então, por exemplo, aqui, essa aqui é uma empresa de teste aqui, que é uma empresa saudável. Por quê? A sinistralidade deles está 53%. Então, a cada 100 reais de mensalidade que eles estão pagando, eles estão gastando 53%. Normalmente existe um limite técnico de 70%, porque 30% é só para pagar aluguel, funcionário, toda a estrutura de funcionamento do plano. Então, aqui a gente começa olhando, por exemplo, se a conta está saudável, em que período ela teve problemas. Já vai me destacando aqui, eu já consigo ir, por exemplo, fazendo sinistro por subestipulante, seriam CNPJs ali, normalmente tem a planta São Paulo, planta Rio de Janeiro, você já começa a olhar qual que está com algum possível ali, a gente faz um comparativo histórico de 2 anos, a gente consegue, por exemplo, olhando por categoria, por população, por CID, então é importante, por exemplo, para entendendo aqui, por exemplo, qual doença que é a mais ofensora na minha carteira para eu tomar alguma atitude. A gente vai tendo aqui análise de maiores usuários, grupos de atenção, então, prováveis gestantes, psicologia e psiquiatria. Isso aqui é muito usado em programas, né? Então, para você realmente fazer esse acompanhamento e, por exemplo, diabetes, etc. Vamos lá, auditoria, então, isso aqui é por exemplo, indicador financeiro, então, a gente já pegou bastante fraude, então a gente pega médico que lança coisa duplicada, que você faz um exame, chega a 4 para pagar no plano de saúde, então itens que eles não discriminam, que via ANS obriga eles a discriminar se não está discriminado. Você não é obrigado a pagar, então você pode entrar em contestação com a operadora. Então, a gente vai olhando aqui, tem até de conduta médica, então a gente, por exemplo, você tem a ressonância e o raio-x. A diferença de custo é, por exemplo, no raio-x você paga R$17, uma ressonância você paga 300. Então, existe o ideal de, por exemplo, você tentar fazer o diagnóstico no raio-x, se não conseguir, você ir para uma ressonância, isso por diretriz, né? Mas aí você pega casos, por exemplo, de médico que nunca pede raio-x, sempre vai direto para a ressonância. Então, você consegue, por exemplo, acionar a operadora para ver se realmente ele está seguindo a conduta correta dentro dos protocolos da operadora. Enfim, tentei dar um apanhadão aqui dos indicadores. Ficou bem compreensível, sim. Você não de modo básico, nem resumido, mas basicamente vocês emitem relatórios para acompanhar como que está como que está a saúde dos colaboradores dentro da empresa que contratar vocês.
O objetivo final, a empresa contrata a gente para reduzir custo, né? E aí, como a gente faz isso, que entra esses 4 pilares ali que eu comentei, né? Então, reduzir custo com gestão de crônicos, com rastreamento, com auditoria e com recomendações médicas, né? Entendi. E vocês, então, já, do ponto de vista de empresa, a trajetória da empresa, você mostrou um pouco, e como é que está agora? Então, vocês estão com vários clientes, como é que está? Legal. Hoje a gente tem em torno de 1.100 empresas como cliente, totaliza ali 3 milhões e 400 vidas, mais ou menos. Hoje a gente tem 52 colaboradores, mais ou menos esse é o estágio hoje, né? Você já tem 52 colaboradores, então? Isso. E vocês fazem todo o desenvolvimento da plataforma? A gente acaba utilizando ali de ferramenta de BI e Metabase, Laravel, então a gente usa frameworks ali, mas toda a plataforma a gente que desenvolve, né? Desde a engenharia de dados ali para limpar dados, as redes neurais, tudo a gente que vai fazendo ali, né? E você pode falar um pouco das tecnologias que tem por trás disso aí? Posso, claro. É só o que Beleza. você podia falar, né? Não, tô tranquilo. Hoje, nosso tempo, se eu for colocar em tempo gasto, hoje a gente gasta ali em torno de 80% do tempo limpando dado sujo. Então, nossa maior parte do tempo é coisa que foi lançada errada que a gente tem que limpar, é o Lucas W, que também é o Lucas Werner, então você precisa fazer esses linkages ali. Então, a gente acaba utilizando bastante Python, Pandas, linkage, PySpark, isso para a área de higiene de dados, né? E de IA, a gente acaba utilizando ali Scikit-learn, TensorFlow, basicamente é o universo Python ali que a gente usa, né? Mas o grande segredo de tudo isso é limpar e conectar dados, porque é aquela coisa, você ensina para o computador que 1 mais 1 é 3, e ele vai te dizer que é 3, né? Então... Entendi. E tem mais alguma pergunta aí? Tem mais alguma coisa que você vai acrescentar, Lucas? Acho que não. Não. Então é isso. Obrigado pela apresentação. Foi bem esclarecedora e parabéns pela empresa. Chegar, né, você falou em 56 colaboradores já, né? Já está uma empresona já. Então, acho interessante também o fato que você ressaltou bastante que o doutor Alfredo, né, o médico ajudou, Alfredo? Fernando. Fernando, perdão. O Fernando ajudou principalmente na definição, né, do problema ali e tal. Isso é uma coisa bastante interessante, principalmente são alunos do mestrado, ela sabe, essa questão de focar no problema é uma coisa bastante interessante de mencionar, não só na parte de pesquisa, mas também quando você vai querer desenvolver alguma coisa, né? Aquele gráfico que você mostrou que muitas empresas falham porque elas criam um negócio que não tem mercado, que ninguém quer usar, né?
Então, É, então nesse ponto vocês acertaram bastante, porque são com vários clientes já, né? Então, parabéns aí. E obrigado. acho que é isso. Agradeço de volta pela disponibilidade. Que isso. Gostaria realmente, acho que, de poder disponibilizar para os outros alunos do PPGEB e também para que eles também vejam, né, as perspectivas que existem em relação à área de saúde. Legal. Então tá bom, Lucas. Muito obrigado. Eu que agradeço aí a atenção e o convite Obrigada, aí, sempre Lucas. que precisar, é só chamar aí. Falou, muito obrigado. Valeu, pessoal. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.